Hoje tudo é sobre peptídeos. Eu até tive num congresso recentemente, há menos de 2 meses, em Miami, e só se falava de peptídeos. Toda hora a gente escuta falar de algum GHK-CU, MOD-C, TB500. Nossa, tem 1 milhão que eu posso falar aqui para vocês. Hoje a gente vai separar a ciência do marketing e falar brevemente sobre isso. Vamos ler as principais pautas de hoje que eu separei pra gente aqui do Mundo Wellness barra saúde, tá? Ó, a gente vai descobrir o que tá por trás da febre dos peptídeos, por que os usuários de Ozempic estão se movimentando menos, uma descoberta de Stanford que vai revolucionar o tratamento da artrite, o novo alerta da ONU sobre o HIV, isso é bem importante, e o que a ciência fala sobre a dose mínima de exercício para realmente fazer sentido para a longevidade, para a sua saúde. Vamos conversar sobre isso. Meu nome é Luan Almeida, eu sou médico na cidade de São Paulo e eu criei esse quadro para a gente conversar diariamente sobre as principais notícias do wellness barra saúde e desse mundo. Seja você médico ou não, a gente vai ter uma conversa muito leve aqui, sempre. Então vamos começar falando sobre peptídeo com seriedade, porque eu realmente acho que essa pauta seja o futuro realmente da medicina, mas a gente tem que separar algumas coisas. Peptídeo não é uma novidade pra gente, tá? Então, a insulina é um peptídeo, o Ozempic ele é um imitador, né, de um hormônio peptídico, então não é um papo novo pra gente. Então, a pergunta certa não é se o peptídeo faz sentido, se ele tem função, e sim de qual peptídeo a gente está falando, em qual via metabólica a gente está falando. Então tem muito influenciador falando sobre o GHK-CU, sobre o TB500, sobre o BPC-157, que são realmente moléculas promissoras, mas qual que é o grande problema disso aqui? E acaba que é sempre o problema das novas medicações e dessas inovações científicas que acontecem, é o mercado paralelo. Então tem gente que, para economizar um tempo ou um dinheiro a mais, se submete a substâncias que não estão sendo controladas de nenhuma forma. Então a gente não sabe muitas vezes a origem dos peptídeos. Foi feito em fábrica? Foi feito no fundo de um quintal? Aonde foi feito isso? Então ninguém sabe. E esse é um problema muito grande quando a gente fala de peptídeo hoje. Porque se a Anvisa não libera no Brasil, de onde as pessoas estão pegando? Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Existem várias universidades dos Estados Unidos que promovem e produzem os peptídeos para estudos científicos. Só que você acha realmente que essas pessoas que estão usando e vendendo em prateleira pegaram de lá? Porque é uma burocracia bem grande quando a gente fala desse assunto. Então, não. Então, esse é um problema muito grande. Outro ponto é que tem muitos peptídeos que trabalham em vias metabólicas que foram comprovadamente benéficos em animais, mas que não tem estudos em humanos ainda. Então já vai para um risco maior ainda. E a pessoa está fazendo isso fora de um estudo científico, fora do acompanhamento médico. Então, cara, isso é. Eu não gosto, realmente não gosto quando a gente vai por esse lado da coisa. A minha leitura é que é um assunto muito interessante porque aproxima as pessoas da medicina regenerativa, mas tanto os médicos quanto os pacientes precisam se informar mais sobre esse tipo de substância. Agora, no nosso radar de notícias, a gente já vai falar de um estudo que saiu na Science Daily, inclusive, falando sobre o Ozempic, o Wegovy, essas canetas emagrecedoras, como elas diminuem muito o apetite, elas também diminuem a vontade da pessoa de se movimentar. E isso é muito ruim, porque a pessoa fica mais sedentária, apesar de estar emagrecendo. E aí a gente vai para mais um problema que é a falta do acompanhamento médico, a falta desse cuidado mais delicado e a pessoa querer fazer as coisas por conta própria. Então não adianta nada você emagrecer e não estar se movimentando, não estar... Isso, assim, você está jogando contra o seu metabolismo, basicamente. Então a gente precisa estar mantendo a atividade física em dia para regular a nossa atividade metabólica. A notícia 2 é que a ONU emitiu um alerta que a queda da ajuda internacional para combater o HIV está colocando em risco tantos anos que a gente está progredindo no tratamento da doença. E o que acontece? Os países estão injetando menos dinheiro
tá? Nesse financiamento desses tratamentos, que existe uma ajuda internacional para isso, em relação à ONU, e os países diminuíram essa verba, e o que isso está resultando? Pacientes de baixa renda estão tendo menos acessos aos antirretrovirais. Então, realmente coloca em risco uma doença que a gente progrediu tanto no tratamento. Notícia 3. A Federação Internacional de Diabetes reconheceu internacionalmente a diabetes tipo 5, que é mais comum em pessoas magras que têm a deficiência da insulina, mas sem resistência insulínica. Os especialistas eles estão conversando para entender se realmente é um tipo de diabetes diferente, mas esse reconhecimento da parte da Federação Internacional de Diabetes já abre um leque aí de possibilidade para novos protocolos de tratamento e um novo olhar sobre esse tipo de população. E olha esse dado que interessante na notícia 4. A gente começou falando sobre o metabolismo e as pessoas se movimentando menos com o uso das canetas emagrecedoras, e a gente teve um novo estudo que comprovou que a gente precisa de 90 a 120 minutos por semana de exercício para, de fato, melhorar a nossa saúde e aumentar a longevidade. Então, cai por terra aquilo que a gente precisa de horas de exercício físico por dia. Então, cerca de 20 minutos de um bom exercício por dia já vai garantir pra gente isso. Claro que a gente não precisa se limitar a isso, mas é um dado importante pra gente saber que a gente não precisa de uma grande mudança na nossa vida para melhorar a nossa saúde significativamente. Agora o research do dia, a notícia mais impactante veio de Stanford, onde os cientistas descobriram uma proteína que se chama, inclusive, 15-PGDH. Olhei o nome para eu não errar para vocês. Que está relacionada com aumento do envelhecimento e bloqueia a regeneração de cartilagem. O que isso significa? Se você descobrir uma proteína relacionada ao envelhecimento e ao bloqueio da regeneração de cartilagem, eles foram e bloquearam ela. Então, bloquearam essa proteína nos camundongos, e os camundongos que tinham uma degeneração de cartilagem voltaram a regenerar cartilagem e tiveram esse rejuvenescimento tecidual. E já avançaram para os estudos em humanos, em cirurgia de joelho, onde cartilagens foram retiradas, eles bloquearam essa enzima nessa cartilagem degenerada e a cartilagem voltou a produzir novas cartilagens, né, e voltou a regenerar. Pra gente que estuda medicina regenerativa, isso é uma notícia maravilhosa. Então, a gente pode ver avanços de pesquisa relacionada a essa proteína nos próximos meses, nos próximos anos. Qual que é o recado de hoje? A medicina regenerativa avança muito rápido, mas existe uma linha tênue e um caminho a ser percorrido entre uma descoberta científica e o tratamento clínico efetivamente feito, tá? E a gente precisa respeitar esse tempo. Seja falando de peptídeo, seja falando desse estudo novo com a proteína que regenera cartilagem. Então, essa que é a diferença, tá? A informação boa é a informação que te protege, não a que te vende alguma coisa.